vestibular, né? Ele lê aquelas folhas de gabarito, né? Esse outro tipo de scanner também, né? Ou seja, os scanners hoje, né, eles têm uma capacidade cada vez maior. Existe um tipo de scanner que você lê, né, digitaliza um documento e ele consegue extrair os dados desse documento. O nome, a filiação, a data de nascimento, né? Ou seja, ele busca, né, as informações do documento, né? A pessoa, por exemplo, tinha essa dificuldade antigamente, né? Por mais que você tinha uma informação ali computadorizada, uma informação digitalizada, na hora de cadastrar, você tinha que ir lá digitar nome por nome, dado por dado. Hoje, através desse tipo de scanner, não. Ele já consegue abstrair essa informação do documento, né? É o que se tem mais evoluído hoje em dia, né? Impressoras, né? Impressoras, o que vai variar aí de uma para outra, né? Qualidade, né? A velocidade, ok? O preço, é claro. Agora, você tem impressoras do tipo a jato de tinta, você tem impressoras do tipo a laser, né? Você tem N tipos de impressoras, né? Você tem que sempre estar avaliando para que você vai utilizar, qual é a necessidade daquilo, né? É importante você saber que hoje, por exemplo, impressora a laser é considerado um dos melhores custo-benefício, né? Para quem imprime uma quantidade razoável, impressora a laser é uma boa possibilidade. Para quem utiliza impressora jato de tinta, existe um sistema chamado Book, né, que facilita, digamos assim, a recarga, né, da tinta, né? Porque recarregar cartucho é sempre um problema, né? Você tem que levar na loja, né? Sai um precinho salgado, às vezes queima o cartucho e nem às vezes fica muito bom, né? Agora, com esse sistema chamado Book, né, é um sistema que você mesmo recarrega, né? Você tem lá alguns tubinhos de tinta que você recarrega a sua impressora jato de tinta, ok? Webcam. Webcam já é um exemplinho aqui, né, de uma webcam meio escondidinha, né? Olha aí que legal, gente. Você põe aí o webcam, ela está filmando, né? Às vezes no quarto, no escritório, né? E ninguém sabe, né? Joystick, né? Para quem gosta de usar o computador para jogar, né? Um joystick bem novinho, né? Pequenininho, né? Lógico que esse é um tipo, né? Mas tem muitos outros tipos, né, gente? Bom, falamos aí sobre os componentes externos, né? Vamos já começar a falar dos componentes internos. Bom, falamos bastante sobre os componentes externos, agora vamos falar sobre os componentes internos. Esse sim é o nosso principal objeto de estudo. Você não vai, como técnico de informática, ficar se preocupando com scanner, impressora. Lógico, é bom você ter uma noção de preço, marca, modelo, né? Mas normalmente você vai ter que apenas instalar por ela para funcionar, né? Você não vai precisar, por exemplo, fazer uma manutenção, né? Isso é muito raro. Agora, com relação aos componentes internos, esse sim, né? Então veja só, pessoal, nós temos aqui o principal, esse sim é o principal componente interno, é a sua placa-mãe, é a motherboard. Ligados à motherboard, você tem a fonte, o processador, o disco rígido, as placas de expansão, a rede, a memória, os conectores e, claro, o gabinete, né? Nós já falamos bastante sobre o gabinete hoje. Motherboard, olha aí, gente, a motherboard. Olhem bem para ela, né? Visualizem bem a motherboard. Ela é, a partir de agora, o nosso principal objeto de estudo, né? O que nós temos na motherboard? Primeiro, identifique o local onde fica o processador, o socket do processador, né? O socket do processador é esse aqui, né? É aqui que fica encaixado o processador, né? Aqui nós temos um bracinho de memória para tirar o processador ou colocar, né? E aqui ele fica encaixado, né? Aqui nós temos o encaixe das memórias. Vejam só, memórias. Veja que tem dois tipos de encaixe de memória aqui. Um tipo de encaixe maior e um tipo de encaixe um pouquinho menor, né? Então, processador,
a memória, tá? A bateria. Essa bateria, ela ajuda a manter a memória ROM. Lembra da memória ROM? A BIOS? Ela ajuda, auxilia a manter a memória ROM com as informações necessárias para o seu computador funcionar, como modelo de placa que você está utilizando, modelo de vídeo, né? Enfim, todas aquelas informações que o seu computador precisa, né? O tipo de HD, né? Toda vez que você liga o computador, né? Lembra que eu comentei que a memória RAM, quando você desliga o computador, ela se perde, né? Todo o conteúdo da memória RAM é limpo na hora que você desliga o computador. Agora, a memória ROM também é uma memória. Então, teoricamente, na hora que você desliga o computador, ela também deveria ser limpa, né? Mas não é isso que acontece, por causa exclusivamente dessa bateria. A bateria mantém o seu computador com as informações necessárias para funcionamento toda vez que você liga ele, por causa dessa bateria. Se você tirar essa bateria, quando você ligar o computador, você vai ter que entrar com as configurações de funcionamento da sua máquina manualmente, né? Que tipo de configurações são essas? Em alguns casos, o HD, o processador, as placas, né? Data, hora, né? Ou seja, a memória ROM também se perde. Basta tirar essa bateria aqui, tá? Então, a bateria é fundamental para o bom funcionamento da sua máquina. Já aí é uma coisinha fácil de vocês mexerem por aí, ó. Trocar a bateria, coisinha de R$5, né? Tem muito usuário que está com o computador encostado por causa de bateria, né? Uma coisinha bem simples, tá? Que mais que você tem nessa placa aqui importante, né? Os chipsets, né? Lembra que eu comentei sobre chipset norte, chipset sul, né? O sul e o norte, certo? Olha aí. Chipset sul controla os discos, chipset norte controla os periféricos, né? E onde estão os periféricos? Os periféricos estão fora, né? São componentes externos. Mas as placas desses componentes externos, né? As placas dos periféricos, ficam conectadas aqui, nesses slots, né? Aqui é um tipo de slot chamado PCI. É um tipo de slot mais atual, mais recente, né? É o que nós vamos usar mais. Esse tipo de slot aqui, pretinho, é o tipo de slot chamado ISA, né? Esse é mais antigo, né? Esse você não encontra mais praticamente placas desse tipo, tá ok? E um tipo de slot aqui chamado AGP também, né? Um tipo de slot chamado AGP, tá? Então tá aí, né? As placas periféricas, né, que você conecta nesse PCI e nesse ISA, né? Os slots de memória, né? O slot, que é o socket do seu processador, né? A pilha da memória ROM, enfim, esses componentes é aquilo que você mexe mais usualmente, né? Alguns outros detalhes que ao longo do curso a gente vai estar estudando também, mas basicamente é isso que você tem que ir memorizando, ok? Veja que a placa, né, dentro do gabinete, né, ela já parece que fica mais difícil, né, o manuseio dela, né? Já tem fios, cabos, né? Olhando assim, pode até ser que assuste um pouco, né? Mas não é necessário se assustar não, gente. Vocês vão notar que o manuseio é bem simples, né? Isso aqui é gostoso, vocês vão gostar de trabalhar com isso. Veja só, por exemplo, as memórias, né? Olha só onde estão conectadas as memórias. 1, 2, 3, 4. 4 conectores de memória. Processador, né? Vendo esse cooler aqui, essa ventoinha? O processador está por baixo, né? Tá aqui, o cooler, né? Que é a ventoinha, e por baixo o processador, né? A placa de expansão, né, que eu comentei com vocês, a placa de periférico, que é uma placa de vídeo, está aqui. Agora, esse monte de fio aqui, gente, esse monte de fio é o seguinte, está aqui a sua fonte, né? Ligando a fonte, você tem esses fios coloridinhos, né? Tá vendo? E onde eles estão ligando? Eles estão ligando os discos, olha aí. Um disco CD,
né? O disco rígido, outro disco rígido. Estão vendo? Então aqui são a alimentação elétrica, né, da sua fonte. Olha aí que legal. E os dados? Os dados eles já transitam por esse fiozinho cinza aqui, chamado de flat. Ou esse vermelhinho aqui, em caso de alguns tipos de disco. Então, pessoal, para cada disco você tem um conector de energia elétrica e um conector de dados, tá ok? E essa placa-mãe está fixada, né, no gabinete, ela está parafusada. Aqui tem uma série de parafusos, né, que seguram essa placa-mãe no gabinete. Reparem também alguns fiozinhos coloridos que saem do gabinete, tá vendo? Isso aqui está no gabinete, saem e conectam na placa-mãe. Né? Sai do gabinete e conecta na placa-mãe. Esses fiozinhos são os fiozinhos de LEDs, né? Aqui você tem, por exemplo, na frente do gabinete, o botão de liga e desliga, né? Esses fiozinhos, eles controlam isso. Então tá aí, né? Alguns elementos fundamentais para o funcionamento do seu computador, né? Uma placa de expansão, gente. Uma placa de expansão, como eu acabei de mostrar no vídeo anterior, ela é conectada aqui, né? Olha só. Essa placa de expansão aqui é para quem, por exemplo, quer colocar uma USB 3.0 no computador, né, e não tem. Tá vendo? Uma placa. Lembrando que qualquer placa que você instale no computador, além dela ser espetada, além dela ser conectada na sua placa-mãe, depois é necessário um software que faça ela funcionar. Por trás de qualquer componente, qualquer placa, é necessário um software. Tudo bem? Bom, microprocessador. Microprocessador já é assunto para a sequência. Vamos deixar esse para a próxima.